Há um relato no Velho Testamento que, sinceramente, acho o mais inquietante de toda a Bíblia. A narrativa em questão está localizada no capítulo de Juízes 19. Muitos estão familiarizados com o capítulo 19, mas frequentemente não exploram o restante da história. Penso que há diversas lições valiosas que podemos extrair de um relato tão inquietante. Primeiro, vou narrar a história de maneira bastante dramática para você. Em seguida, discutiremos as lições que acredito serem importantes de se aprender. Acompanhe-me em Juízes, capítulo 19. Na época em que Israel não era governado por um rei, vivia um levita em uma região isolada das montanhas de Efraim. Este homem adquiriu uma concubina de Belém de Judá. É importante compreender que temos aqui um levita do norte de Israel que toma essa mulher, que você pode considerar como concubina ou esposa, e ela é do sul, de Belém. Prossigamos com o relato. Ela foi infiel a ele e voltou para a casa de seu pai. Em Belém de Judá, local para onde ela fugiu, a mulher permaneceu por aproximadamente 4 meses após trair o levita. O relato segue contando que este levita, desejando reconquistar sua esposa, empreende uma jornada do norte montanhoso de Efraim até o sul, em Belém, para trazê-la de volta. Ao chegar lá, o pai da mulher recebe-o com grande hospitalidade. Em diversas ocasiões, o levita tenta partir, solicitando que lhe permitam levar sua esposa de volta para casa, mas o pai dela insiste para que ele fique mais um pouco. Finalmente, após várias noites de persuasão do pai da mulher, o homem concorda em passar mais uma noite. Essa situação se repete por vários dias, até que o levita, respeitosamente agradecendo a hospitalidade, insiste que precisa partir e retornar para casa. É nesse momento que a viagem de volta se torna trágica. O homem e sua concubina iniciam a jornada de retorno, partindo de Belém, no sul de Israel, rumo ao norte, em direção a Efraim. Quando estavam próximos de Jebus, o dia já se encaminhava para o fim. O servo então sugere ao seu mestre que procurem um local para pernoitar. O servo sugere que parem na cidade de Jebus para passar a noite, mas o mestre recusa, preferindo não ficar numa cidade estrangeira que não seja habitada por israelitas. Ele decide prosseguir até Gibeá. O servo, então, propõe que tentem chegar a um dos lugares, Gibeá ou Ramá, para passar a noite. Eles continuam a viagem e, ao se aproximarem de Gibeá, na região de Benjamim, o sol já estava se pondo. Chegando lá, para sua surpresa, descobrem que ninguém está disposto a hospedá-los em suas casas. A hospitalidade era um aspecto crucial na cultura israelita. Já ao anoitecer, um homem idoso aparece na praça e pergunta por que eles ainda estão ali, indagando se alguém os acolheu. Ao receber uma resposta negativa, o idoso oferece abrigo. O levita aceita a oferta, ressaltando que eles não necessitam de nada além de um local para repousar, pois já possuem comida suficiente tanto para eles quanto para seus jumentos. Ele menciona que precisam apenas de um lugar para descansar a cabeça, e um travesseiro seria suficiente. O homem idoso tranquiliza o levita, assegurando que ele e seus acompanhantes podem ficar em sua casa. O levita, seu servo e a concubina passaram a noite na residência do homem idoso em Gibeá. Durante esse tempo, um evento perturbador ocorreu. Enquanto eles estavam se divertindo, homens malignos da cidade cercaram a casa e começaram a bater na porta. Eles exigiram que o anfitrião, o homem idoso, trouxesse o levita para fora, com a intenção de ter relações sexuais com ele. A história toma um rumo sombrio e chocante com a aparição desses homens depravados de Gibeá, pertencentes à tribo de Benjamim, exigindo que o hóspede seja entregue a eles para satisfazerem seus desejos sexuais. Eles queriam que o homem, o hóspede da casa, entregasse o homem e sua concubina para que eles tivessem relações sexuais com os dois. Observe o que acontece a seguir. O dono da casa saiu e disse: Por favor, não façam essa maldade, meus irmãos.
Afinal, esse homem veio à minha casa, não cometam essa horrível atrocidade aqui. Deixe-me trazer minha filha virgem, e a concubina do homem abusem delas e façam o que quiserem com elas. Mas não cometam esta coisa ultrajante contra este homem. O versículo 25 relata que, diante da recusa do homem em atender ao pedido dos agressores, ele decide levar sua concubina para fora e entregá-la a eles. A narrativa descreve que ela foi submetida a estupro e abuso contínuos durante toda a noite até o amanhecer. Quando o dia clareou, os agressores finalmente a libertaram. Este episódio, profundamente perturbador, ilustra a gravidade da violência e da imoralidade presentes na história. Quando clareou, a moça desabou na porta da casa do homem onde seu senhor estava. Você pode imaginar, a mulher está tão desgastada, tão espancada, tão abusada durante toda a noite por esses homens que mal tem forças para se arrastar de volta para a casa desse homem e simplesmente desaba no alpendre. Na sequência desses eventos trágicos, o homem se dirige à mulher e diz: "Vamos embora!" Contudo, ele não recebe resposta alguma. O relato revela que ela foi tão brutalmente abusada que acabou falecendo. O texto descreve que o homem, diante dessa situação desoladora, colocou o corpo da mulher em seu jumento e partiu de volta para casa. O que se desenrola a seguir na história é extremamente doloroso e horrível, refletindo a profundidade da tragédia vivenciada. O relato continua com detalhes ainda mais perturbadores. Ao chegar em casa, o homem pegou uma faca e, de forma chocante, desmembrou o corpo de sua concubina, dividindo-o em 12 partes. Posteriormente, ele enviou cada pedaço do corpo para diferentes regiões do território de Israel. Este ato macabro causou grande consternação entre aqueles que o testemunharam. O texto bíblico registra que todos que viram isso comentaram que nunca havia acontecido ou sido visto algo tão horrível, desde o dia em que os israelitas saíram do Egito até aquele momento. Refletindo sobre esta narrativa, discutamos o seguinte: o homem, após retornar com sua concubina, a desmembrou em 12 partes. É muito provável que ele tenha anexado uma carta a cada pedaço do corpo da falecida concubina, enviando cada parte a uma das 12 tribos de Israel. Essa carta detalhava o ato horrendo cometido pelos membros da tribo de Benjamim, um dos grupos fraternos de Israel. Ao receberem e lerem sobre o que ocorreu com a mulher, as outras tribos reagiram com choque e indignação, comentando que nada tão atroz havia acontecido na história deles até então. A história prossegue além deste ponto. Mas por agora, vamos focar em algumas lições que podemos extrair deste episódio. Uma lição importante é a necessidade de responsabilidade em nossas vidas. Este evento trágico destaca a consequência da falta de responsabilidade e de liderança moral, elementos fundamentais para a manutenção da ordem e da justiça em uma sociedade. Temos uma forte tendência a nos desviar quando não há regras ou lideranças. Observe o início de Juízes, capítulo 19, versículo 1. Naqueles dias em que não havia rei em Israel. Ou seja, há uma clara lição aqui de que quando não há liderança, reina um caos total. Eu e você, quando não enfrentamos a necessidade de justificar nossas ações ou ser responsáveis por elas, tendemos a ser menos cautelosos em nossas escolhas. Meu amigo, essa sensação de não ter que responder a ninguém nos torna mais suscetíveis a tomar decisões inadequadas, acreditando que podemos fazê-las de maneira independente, sem prestar contas a alguém. Isso reflete precisamente a situação em Israel naquela época. Não existia um rei, e embora houvesse uma lei estabelecida, ela não era respeitada nem aplicada adequadamente pelas pessoas. Como consequência dessa falta de observância e aplicação da lei, os israelitas acabaram por realizar atos que, provavelmente, jamais pensaram ser capazes de fazer. A história não termina no capítulo 19. Na verdade, ela piora.
No capítulo 20 acontece uma verdadeira guerra civil em decorrência dos acontecimentos do capítulo 19 entre as 11 tribos de Israel. Como resultado desse conflito, um grande número de vidas foi perdido de ambos os lados. Ao final, apenas 600 homens da tribo de Benjamim sobreviveram. No capítulo 21, as outras 11 tribos de Israel começam a sentir remorso ou compaixão pela tribo de Benjamim. Elas temem que a tribo possa se extinguir, pois embora haja 600 homens benjamitas sobreviventes, não há mulheres de Benjamim disponíveis para que se casem e tenham filhos. Esse cenário preocupante surge porque as outras tribos, ao combaterem e matarem os benjamitas, tomaram uma decisão drástica. Agora, enfrentam as consequências dessa escolha. Da mesma forma, os benjamitas também lidam com as repercussões de suas próprias ações equivocadas. Isso nos leva a mais uma lição. Cada decisão ruim que tomamos traz consequências imprevisíveis e inevitáveis. Você pode escolher cometer um erro, mas não tem controle sobre as consequências que advêm dele. Cada decisão tomada gera resultados específicos e, frequentemente, inesperados. No caso dos israelitas, eles enfrentaram essa realidade ao lidar com as consequências de suas ações. Em uma tentativa de resolver a crise de extinção da tribo de Benjamim, eles atacaram o clã de Jabes-Gileade, matando os homens e encontrando 400 mulheres que nunca haviam se relacionado com um homem. Essas mulheres foram levadas e entregues a 400 dos 600 benjamitas sobreviventes, com o objetivo de garantir a continuidade da linhagem dos benjamitas. Mas qual é o problema? Matemática simples. Os 600 homens benjamitas restantes se depararam com o desafio de não ter esposas, pois as mulheres de sua tribo haviam sido mortas. Entre eles, 400 conseguiram esposas do clã de Jabes-Gileade. Entretanto, isso deixou 200 homens de Benjamim ainda sem esposas, evidenciando como uma decisão ruim frequentemente leva a outra. Os israelitas, então, enfrentaram um dilema adicional. Eles haviam jurado não oferecer suas filhas em casamento aos benjamitas, mas essa promessa não abrangia situações em que as mulheres fossem levadas sem consentimento formal. Diante disso, eles propuseram uma solução controversa. Instruíram os benjamitas restantes sobre um festival que se aproximava, sugerindo indiretamente um método para que encontrassem esposas sem violar diretamente o juramento feito pelos israelitas. De fato, os israelitas sugeriram um plano controverso aos benjamitas. Durante um festival, as filhas dos israelitas estariam dançando e se divertindo. Apesar de terem jurado não dar suas filhas em casamento aos benjamitas, eles indicaram que se os benjamitas sequestrassem as mulheres durante a festa, tecnicamente, o juramento não seria violado. Assim, os 200 benjamitas restantes foram à festa, e enquanto as mulheres dançavam, sequestraram-nas para que se tornassem suas esposas. Esta solução permitiu aos israelitas manter seu juramento, enquanto os benjamitas conseguiam esposas para garantir a continuidade da sua linhagem. Essa história ilustra vividamente como uma má decisão pode levar a outra, criando uma cadeia de eventos negativos. Ao analisar novamente essa narrativa, fica evidente o quanto as decisões erradas podem impactar muitas vidas, afetando um grande número de pessoas de maneiras diversas e muitas vezes prejudiciais. Embora alguns homens de Benjamim pudessem ter merecido o que lhes aconteceu, a maior parte da tribo de Benjamim era inocente e acabou sofrendo as consequências da batalha. Da mesma forma, o povo de Jabes-Gileade foi drasticamente afetado. Muitos foram mortos e suas mulheres foram levadas para serem esposas dos benjamitas. Além disso, outras mulheres foram sequestradas pelos homens de Benjamim durante um festival e forçadas a deixar suas famílias. Essas séries de eventos trágicos e desastrosos foram o resultado de uma sucessão de decisões ruins. Este cenário nos leva a uma lição a ser extraída desta história. As escolhas que fazemos podem ter um impacto profundo e extenso, não apenas em nossas vidas, mas também na vida de muitos outros,
muitas vezes de maneira irreversível. É um lembrete poderoso para ponderarmos cuidadosamente nossas decisões e considerarmos as possíveis consequências que elas podem ter. Hoje, mesmo diante de nossas decisões mais destrutivas, a graça de Deus permanece conosco. Observa-se no encerramento do livro de Juízes uma demonstração dessa graça. O texto relata que os benjamitas capturaram mulheres durante um festival e, com elas, retornaram às suas terras, reconstruindo suas cidades e estabelecendo suas vidas novamente. Nesse período, cada israelita retornou à sua tribo e família, cada um à sua própria herança. O último versículo do livro de Juízes sintetiza a essência do livro. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Esta passagem reflete o estado de anarquia moral e a ausência de liderança centralizada naquela época. Apesar da misericórdia divina que permitiu que a tribo de Benjamim se reerguesse e não se extinguisse, houve consequências significativas para as decisões tomadas. Portanto, a lição a ser tirada é que todas as nossas escolhas têm consequências, muitas vezes imprevisíveis e fora do nosso controle. Espero que esta reflexão o inspire a ponderar suas decisões cuidadosamente. Até o próximo vídeo, adeus por agora e que Deus o abençoe. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar com todos seus amigos e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo.